Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai me ouvir com a voz ruim. A minha garganta realmente está péssima, mas eu vou me esforçar para poder manter o tom até o final. Obrigado a você que vai deixar o like, vai se inscrever no canal, e obrigado a você também que vai deixar o teu comentário. E eu não tenho nenhuma dúvida, tanto da parte de rubro-negros como de anti-rubro-negros, incrédulos com relação à contratação do Paquetá. E eu quero explicar a vocês por quê. Então, deixa aí o seu comentário, mesmo que incrédulo, mas tente analisar os principais pontos desse vídeo, porque eu quero lê-los, eu quero entender o que vocês estão pensando a respeito. É o seguinte, nos últimos anos, o rubro-negro, o vascaíno, o palmeirense, o tricolor, o torcedor do Galo, ou seja, todos aqui do futebol brasileiro, se acostumaram a pensar nos clubes europeus de maneira pequena. Ou seja, nós estamos sempre nos sentindo inferiores em relação aos clubes europeus. Também pudera. A SAF lá já é uma realidade há muito tempo, tem mecenas. É óbvio que aquela região concentra mais dinheiro do que aqui no Brasil, na América do Sul. Tem uma série de questões que também foram trabalhadas nos últimos anos por esses mesmos clubes e pelas federações, que tornam esses clubes realmente desiguais em termos de orçamento. Mas aí quando você vai pensar um pouco mais aprofundado a respeito disso aí, você vai entender o jogo duro que nós fizemos, inclusive com algumas vitórias, os clubes daqui do Brasil na Copa do Mundo de Clubes. Você vai lembrar agora do Flamengo jogando contra o PSG, em muitos momentos da partida muito melhor do que o PSG. Você vai se recordar que tem jogadores, inclusive, querendo vir aqui para o Brasil, porque estão mais perto do técnico da seleção brasileira e fogem do ostracismo, mesmo com muito dinheiro, fogem do ostracismo que eles acabam caindo lá na Europa, que eles têm mais protagonismo. Então, nos últimos tempos, o futebol brasileiro tem evoluído bastante em termos de contratações. Hoje eu posso dizer a vocês que tem alguns jogadores que têm mercado indubitavelmente na Europa. Isso acontece em função de empreendimentos, em função de pensamentos empresariais, eu diria assim, mais substantivos. Hoje no Flamengo, nós temos um presidente que pensa grande. Hoje nós temos na presidência do Flamengo um homem que tem um cérebro que não se detém. Essa é uma característica do BAP. Não se detém, ele não se curva a desigualdades. O trabalho dele é exatamente diminuir esse fosso que existe entre o Flamengo e os clubes europeus. Não tenho nenhuma dúvida que devo confiar na capacidade de articulação dele. E eu quero aqui dizer para vocês o seguinte, assim sendo, como eu confio, não duvidem do BAP não. Não duvidem do BAP, porque muito distante desse teu pensamento imediato agora, de que eu esteja incorrendo em servilismo, em puxação de saco do presidente, eu queria que você entendesse que eu não preciso disso, que eu nunca pedi nada e nem vou pedir nada, porque o meu propósito é ver o Flamengo no mais alto patamar do futebol mundial. Esse daí é o meu propósito. Portanto, foi por isso que eu trabalhei tanto para que ele pudesse se eleger. Foi por isso que eu pedi votos a ele, porque eu não tinha nenhuma dúvida que mesmo sem títulos ele vai procurar sempre diminuir esse fosso que existe entre o Flamengo e os clubes europeus e que vai aumentar ainda o fosso que existe entre o Flamengo e os clubes brasileiros e sul-americanos. E aí eu queria que você pensasse no modelo de gestão do Flamengo, eu queria que você pensasse no que o Flamengo esse ano gerou de receita orgânica, sem mecenas, sem SAF, ou seja, os recursos advindos da inteligência do BAP e da sua equipe. Portanto, eu não vou subestimar nunca, mas nunca o BAP, quando eu, por exemplo, vou lá
e leio ali no Coluna do Flamengo, que é onde eu costumo me informar também, porque eles têm credibilidade, porque são jornalistas muito bons e não são irresponsáveis. Eu não vou subestimar o BAP nunca, quando eu acabo de acordar e leio ali que o Flamengo está monitorando a situação do jogador em função da desistência, em função de o West Ham pô-lo em negociação. Por que não o Paquetá aqui? E aí vamos lá. Primeiro pelo aspecto individual do jogador. Eu não acho que ele esteja certo da forma como ele está na seleção brasileira que vai à Copa. E ele sabe muito bem que se ele vier aqui para o Brasil, ele vai protagonizar, ele vai aparecer muito mais e pode até, eu diria, render mais no seu futebol. Tem acontecido isso com jogadores, o Alexandre está sendo convocado ainda, o Danilo, ou seja, jogadores que vêm para cá e que, na verdade, chegam numa vitrine que fica muito bem exposta, e vitrine essa organizada e bonita. E tanto isso é verdade que o Flamengo ganhou os títulos que ganhou esse ano. Esses jogadores aparecem muito, então eu queria dizer que mesmo por um espaço curto, de um ano aqui no Flamengo, isso seria vital para esse jogador realizar melhores contratos depois na Europa se ele quiser sair. Isso não é devaneio, isso aqui não é clickbait, isso é um pensamento técnico. Por outro lado, o Flamengo tem dinheiro, o Paquetá deve custar uma fortuna e o BAP também não iria fazer loucuras, mas o BAP tem capacidade de articulação para poder empreender um projeto para trazê-lo de volta. Se você quer saber, eu te diria o seguinte: o Paquetá, quando saiu do Flamengo, saiu chamuscado, no meu entendimento, porque ele estava muito bem. Em 2018, assim que começaram as especulações, está 7 anos já fora do Brasil, parece que foi ontem, mas quando começaram as especulações, ele simplesmente parou de jogar, e o Flamengo perdeu aquele Campeonato Brasileiro, e o Flamengo perdeu a chance de ser campeão da Libertadores, e inclusive até da Copa do Brasil, ou seja, desses títulos. Por quê? Porque ele, que era o principal protagonista, junto com o Diego Ribas, parou de jogar. Ele saiu chamuscado, ainda me lembro do gol que ele perdeu contra o Palmeiras, que seria o gol da vitória do Flamengo, e propositor, quiçá, de uma virada de chave ali naquele campeonato. Então, eu, sinceramente, fiquei muito ressabiado com o Paquetá e me animo porque eu sei que o Flamengo precisa de um meia. O Flamengo precisa de um outro meia de relevo. E o Paquetá, ele é versátil, ele pode jogar pela direita, esquerda, ele pode jogar até como jogou aqui no Flamengo como atacante. O Paquetá é um homem que pode organizar o jogo, ou seja, eu acho que ele sobraria aqui no Brasil. Mas aí você continua a duvidar da capacidade que tem o Flamengo de trazê-lo de volta. Você vai escrever aí que é clickbait e você vai escrever que isso aí é um sonho impossível, mas eu quero te dizer, mais uma vez, não subestime a capacidade do Flamengo nos dias de hoje, não subestime a capacidade do BAP de querer igualar o nosso clube aos melhores clubes do mundo. Isso para você agora pode estar soando até como pilhéria, mas não é. O projeto do Flamengo é grandioso demais e a cabeça de quem está ali hoje é grandiosa também. Não adianta você pensar pequeno, não tem Alexandre o pequeno, tem Alexandre o grande. Portanto, eu diria para vocês, é uma negociação difícil? Os valores devam ser altos, não tem nenhuma dúvida, mas eu não vou subestimar o presidente do Flamengo, não, nunca, ganhando ou não ganhando, ele está ali para poder fazer aquilo que eu disse a vocês, diminuir fosso com relação à Europa e aumentar o fosso com relação à América do Sul. Grande abraço, saudações rubro-negras, deixa seu like aí e se inscreva no canal.